Estamos no ar, neste Humanamente Especial aqui, chegando no final de 2022, chegando na área com Natal, Réveillon, muitas festas por aqui, com as celebrações. Também rolam, é claro, alguns excessos, né? Por isso, hoje nós estamos aqui, eu e o psiquiatra Daniel Barros, para falar numa redução de danos. Daniel, que tem sempre as mais transparentes e realistas análises por aqui. Oi, Daniel! Oi, Ellen, esse tema eu vou falar, viu? É um tema bastante importante, é um tema que não se aplica somente a substâncias, ele surge aí no contexto do uso de substâncias, mas ele se aplica para vários comportamentos negativos nossos e como a gente fala de álcool e a gente fala de álcool em época de Copa do Mundo, época de celebração de fim de ano, também eu acho que é um gancho importante. Então, essa redução de danos aí, e além de tudo, tem, por algum motivo, uma certa polêmica em volta, ela foi de alguma maneira politizada, ideologizada. Então, olha, esse é um programa que vai render bastante. Ó, tá tudo isso aqui, ó, na pautinha, todos esses temas que você está deixando aqui, dando um spoiler da nossa conversa. Para falar comigo e com Daniel Barros sobre redução de danos, está aqui o psiquiatra, psicanalista, integrante do programa da Mulher Dependente Química, o PROMUD, e do Centro de Álcool e Drogas Perdizes, ambos do Hospital das Clínicas da USP, Fábio Carezato. Fábio, super obrigada por estar aqui no Humanamente hoje conosco. Oi, Ellen. Oi, Daniel. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer também discutir esse tema. É uma das coisas que eu mais me debruço aqui no meu dia a dia e que vai ser importante também poder trazer essas informações e poder conversar sobre isso. Concordo com o Daniel nesse momento aí bem peculiar aí da nossa comunidade aqui, principalmente no Brasil, né? Pois é, o Daniel deu um toque aqui no início da conversa sobre redução de danos, que ela vem permeada de aspectos morais quando a gente fala dela no Brasil. Vamos começar definindo do que a gente fala quando a gente fala em reduzir danos. Eu acho bom essa definição, Fábio, só para aproveitar, porque isso são frases que trazem agendas, né? Quando você fala assim, sei lá, clube de tiro, Paulo Freire, são frases que trazem agendas e que às vezes não tem nada a ver com a realidade, né? Quer dizer, pode estar na esquerda, pode estar na direita ou não. Então é importante a gente definir do que a gente está falando quando a gente fala de redução de danos. É bastante importante essa pergunta, e eu concordo plenamente com você, Daniel. E é engraçado, porque isso é um cenário bastante brasileiro. Muitas vezes, se você está lá com os colegas num congresso internacional, numa conversa de pessoal de fora, eles não entendem essa briga. Por que a redução de danos é contra a internação? Por que comunidade terapêutica e redução de danos não se bicam, né? Porque isso não faz muito sentido. São várias estratégias que são importantes, né? Cada um no seu momento, cada um na sua, com seu objetivo no tratamento, mas que elas conversam, né? Então, essa politização, ela realmente é algo peculiar e que a redução de danos, a princípio, e acho que isso, mesmo aqui no Brasil a gente fala bastante disso, a gente não é contra, né? Quem trabalha com a redução de danos não é contra a internação, muito pelo contrário, né? Às vezes a gente até vai pensar em internação num sentido mais amplo. Eu vou dar um exemplo de uma internação que teria muito mais uma indicação de redução de danos do que uma indicação psiquiátrica, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma pessoa que está envolvida com drogas e que está com uma situação de ameaça por causa de dívidas ou de ameaças com o tráfico, e você pensa que às vezes é bom tirar essa pessoa de perto da região dele para se proteger, né? Está tendo uma redução de danos também, porque o paciente, para poder se tratar, ele tem que estar vivo, né? Quer dizer, nesse caso, a internação seria a redução de danos, olha só, é isso mesmo? Com certeza. E eu acho que essa ideia do conceito de redução de danos, ele é bem complexo, porque foi um conceito que foi se desenvolvendo e teve várias nuances ao longo do tempo, né? Então ele começa como algumas, vamos dizer assim, estratégias, algumas ferramentas para conseguir evitar algum uso mais prejudicial. Então ele começa, principalmente na década de 80, né, que foi quando foi conceituada a redução de danos com mais propriedade. Os conceitos vêm lá de trás, né? A gente tem lá
Em 1910, a gente já tem na Inglaterra o Dr. Holliston, no relatório Holliston, propondo já trocar os opiáceos que as pessoas usavam como abuso, né, como dependência, por um uso supervisionado de morfina. Então, já em 1910 isso, né? Uhum. E quando chega aqui na década de 80, a gente está falando de um uso que é para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, tem HIV, hepatite C. Então vai se pensar como estratégias, então trocar seringas, como que a gente pode evitar que essas seringas fiquem jogadas na rua, como a gente pode evitar que essas pessoas façam sexo desprotegido e transmitam essas doenças, né? Como que a gente pode fazer para diminuir os danos? Então vai pensar nisso, né? Aqui no Brasil tem a ideia dos cachimbos também para crack, né? Se trocar o cachimbo ou pela lata, né? Usam crack na lata, queima muito mais a boca, enfim. Só que isso foi avançando. Enquanto que a gente vai entrar aqui no Brasil, começou com o Fábio Mesquita, em Santos, né? A redução de danos, principalmente. E ele vai criando a ideia de que a gente tem que ampliar a nossa clínica. Então, não dá para fazer a clínica no nosso consultório. Então, a redução de danos começou a ser, bom, então a gente tem que ir para a rua mesmo, né? Então, vai para os portos de Santos, vamos destruir as seringas, vamos conversar com essas pessoas. E para uma ideia de clínica ampliada. Ou seja, fora do nosso setting tradicional de prédio de saúde, hospital, consultório. E a partir da década de 90, para os anos 2000, ela ampliou ainda mais o conceito de redução de danos, e acho que isso a gente vai poder ir discutindo ao longo aqui do programa, que ela virou, na verdade, uma ética perante a questão das drogas, né? Muito mais do que só uma simples estratégia, uma simples atuação, é um jeito de se portar diante do usuário de drogas e o jeito de você entender essa questão mais profundamente, né? E acho que o grande paradoxo aí, acho que a grande ilustração é que a ideia é que a gente pode trazer o olhar não para o uso de drogas em si, não para a droga, mas para a pessoa que usa a droga, né? Eu acho que a partir dessa transformação de olhar, e a gente vê nos conceitos, né? Quando apresento as minhas aulas de redução de danos, sempre trago conceitos de 80, 90, 2000, 2010, você vê isso claramente, como vai passando de uma coisa de vamos olhar para o uso de drogas, vamos olhar para a pessoa que usa droga. E acho que essa é a ideia da redução de danos principal, o resto a gente pode ir discutindo aqui ao longo do programa. Agora, só para o ouvinte perceber como isso tem a ver com ele, né, Fabio? E eu acho que, se eu entendi direito, você me corrige aqui sem problema nenhum, me corrige em público aqui se eu entendi errado. Essa ideia de a gente ampliar esse discurso e transformar até numa ética, numa visão do problema, ela se reflete em alguma coisa que está presente na vida do ouvinte quando a gente tem hoje no país o slogan que é todo mundo ouve, todo mundo diz, se beber, não dirija. No fundo, esse se beber, não dirija é um pedaço, ou ele está marcado, ele está inserido na estratégia de redução de danos. Quer dizer, você não está dizendo assim, ó, para de beber, porque eu sei que você vai beber, é Copa do Mundo, é festa de fim de ano, não adianta eu falar para você não bebe. Então é o seguinte, existem alguns problemas associados à bebida, um deles é você beber e pegar o carro. Então, já que você vai beber de qualquer jeito, pelo menos não dirige. Entendi certo, isso é de fato redução de danos, isso mostra como essa estratégia faz sentido socialmente? Perfeito, Daniel. Você, acho que trouxe uma ilustração muito boa, porque a sua frase aqui, né, que você trouxe, falando, nossa, eu sei que você vai beber, não vou falar para você não beber. A ideia da redução de danos, ela passa exatamente por isso. Independente de ser legalizado, não ser legalizado, ser proibido, não ser proibido, a gente assumir que as pessoas elas usam drogas. Assim, a gente pode até fazer um paralelo com a questão do aborto, né? A gente assume, a gente pode ser proibido o aborto, não vou nem entrar nessa questão legal. Mas a gente sabe que as pessoas abortam, né? Então, a gente sabe que as pessoas usam drogas, as pessoas usam álcool, né? Então a gente pode ou pôr esse problema para baixo do tapete, falar é proibido, então não vou ver, não vou enxergar, não é para usar, ou a gente pode falar, não, olha, as pessoas vão beber. Então o que a gente pode fazer para que elas bebam e que isso não seja um grande risco, que elas possam beber com não ter tanto prejuízo, e aí, desde do não dirigir, desde a beber água junto com a cerveja, desde você vai fazer sua ceia de Natal, come primeiro, depois bebe, né? Porque aí você consegue ter um controle maior de quão intoxicado você vai estar, de quão alterado,
Então, esse tipo de estratégia tem tudo a ver com a redução de danos nesse sentido, né? De que a gente assume que as pessoas elas vão beber. Então, peraí. Então, já que em vez de a gente fechar o olho e falar, peraí, ninguém bebe, a gente fala, bom, as pessoas bebem. Então, como que a gente pode ajudar elas e evitar que isso seja um problema ainda maior, né? Fábio, a gente comentou por aqui que sempre tem aquela pessoa que diz, não, parar de consumir qualquer substância química, qualquer é uma questão de força de vontade. Porque eu conheço, todo mundo conhece alguém que disse, eu vou parar, e parou do dia para a noite. Então não tem essa de ir aos poucos, gradualmente, ou conciliar a vida com o uso moderado de alguma substância. Existe uma resposta para isso? O que é melhor, o que é mais fácil, o que o organismo aceita melhor ou não existe? E aproveitando só o gancho aqui da Ellen, né, Fábio, quem consegue, existe sempre a anedota, né, essa história, meu tio conseguiu, meu avô conseguiu, meu avô, pessoalmente, ele fumava. E aí começaram as notícias de que fumar fazia mal, e falou assim, então é melhor eu parar, e parou. Né? Só que o cigarro tem um vício tremendo, tem gente que não consegue nunca, nem com tratamento. O que explica, né, enfim, meu avô contra quem não consegue até hoje? É engraçado a canela do cigarro, porque a gente sempre fala, né, que parar o cigarro é fácil, né? Eu mesmo parei 1000 vezes. Volta. Mas então, essa ideia é interessante porque realmente esse tio existe, né? E esse tio, ele vai corresponder a mais ou menos 20% das pessoas que têm problemas com drogas, né? Problemas com álcool, com problemas com drogas. É importante a gente também fazer essa diferenciação, né? Porque se a gente vai falar que, bom, o que é ter problema com droga? Todo mundo que bebe tem problema com álcool, né? A gente sabe, assim, que o álcool, por exemplo, cada 100 pessoas que experimentar o álcool na vida, mais ou menos umas 15, 16 vão desenvolver algum tipo de relação problemática com ele, né? Isso varia de droga em droga, mas em geral a gente sabe também que boa parte das pessoas que usam essas substâncias, elas não vão ter um problema com elas, né? Mas a gente falando das pessoas que desenvolvem sim um problema com essas substâncias, né, com álcool, com outras drogas, a gente sabe que esse tipo de, vou parar, parei, funciona para 20% das pessoas. 20% conseguem ter um tipo de tratamento em que a gente vai chamar de alta exigência, ou seja, que para estar no tratamento você tem que estar abstinente. Você vai ter que aguentar, você vai conseguir, senão você está... essas pessoas, 20% conseguem, né? E a redução de danos, ela entra muito nessa força. O que a gente faz com as outras 80% das pessoas, né? O que a gente faz com essas pessoas que não são o tio que conseguiu parar no dia que decidiu parar? Vai ter gente que vai falar, não, continua internando até que uma hora vai dar certo, né? A redução de danos vai falar, olha, a gente pode cuidar dessas pessoas. Não precisa só internar, tem outras coisas que dá para fazer para essas pessoas, né? É claro que se a pessoa tem um uso problemático de álcool e de drogas, a meta sempre vai ser a abstinência. A redução de danos ela vai ajudar, talvez, a chegar a isso. Em contrapartida, a redução de danos vai propor é que a gente continue cuidando dessas pessoas, né? Para não chegar num momento em que, olha, você está usando droga, você está bebendo, então, problema seu. Você não quer se cuidar, então a gente também não tem nada para fazer com você. Porque se a pessoa conseguisse parar de usar drogas, ela não procurava a gente, né? Não era uma doença, né? Não era uma doença. E essa entra numa outra coisa que aparece muito na nossa clínica, na nossa discussão, que é a gente que fala a redução de danos não funciona para mim. O que ele está chamando, né? Está falando, bom, toda vez, se eu bebo pouco, eu não consigo me controlar. Eu bebo mais, eu não consigo só reduzir danos. Ou seja, ele está falando exatamente que ele tem um problema com álcool e drogas. Não é que a redução não funciona para ele, né? É que ele realmente tem uma dependência química. Se ele conseguisse se controlar, se conseguir beber um pouco, ele não estava precisando da nossa ajuda, né? Então, acho que essas duas coisas é interessante da gente conseguir ir pontuando. Então, se a gente tem um modelo em que você precisa estar abstinente, e aí, por exemplo, a gente tem os modelos de alcoólatras anônimos, de internações consecutivas, né?
em que se você, por exemplo, o AA, né? Tem muitos benefícios o AA para o tratamento dos alcoolistas. Só que se você bebe, você perde sua ficha. Você volta tudo para trás. Parece que você foi para estaca zero, né? Tem lugares que vão cobrar. Olha, a gente te dá um tratamento, a gente te dá uma moradia, por exemplo, para uma pessoa que mora na rua e que bebe muito. Mas se você... A gente vai fazer teste toda semana. Se você cair no teste que você bebeu ou que você usou droga, você perde a moradia. São serviços de alta exigência. Para quem consegue se manter nesses serviços, eles têm uma eficácia muito alta. Né? A questão da redução de danos, ela entra nisso. E para quem não consegue? Porque tem um viés de seleção, aí tem uma seleção natural, né, Fábio? Parece que sim, o serviço funciona, claro, não estamos dizendo que sejam estratégias que deveriam ser extintas, não é isso, mas vai ficando quem consegue ficar, né? Quem está nessa porcentagem que de alguma maneira consegue se controlar, porque quem não consegue vai sendo eliminado do programa ali, daquele tipo de abordagem, e aí fica então desamparado. Então, assim, bom, já que você não quer, então eu não tenho como te ajudar. Não é bem assim, porque a pessoa muitas vezes quer, mas não consegue, que é a essência do que é a dependência química, né? A pessoa percebe, muitas vezes, que ela não está bem, que ela deveria se controlar, que ela não deveria usar, mas não consegue não usar, né? O que é o que caracteriza bastante aí a dependência. Agora, eu não quero interromper a sua linha de raciocínio, mas eu não queria deixar de colocar aqui uma reflexão, Fábio, que talvez você possa complementar aí com o restante da sua fala, mas é porque quando a gente fala, por exemplo, em crack, vamos dar um exemplo mais, né, extremo assim, o que vem na cabeça do ouvinte é a Cracolândia. Fala assim, usuário de crack. E aí você já pensa no sujeito que está enrolado num cobertor rasgado, que abandonou a família, que está morando na rua. Só que isso é uma porcentagem mínima de quem usa crack. Na maioria das vezes, a pessoa que tem problema com crack está lá, tropeçando, levantando, trabalha um pouco, aí é demitido, arranja outro emprego, mora em casa, briga com a família, mas depois volta para casa, está naquele tropeço, às vezes usa até fora do trabalho, consegue se controlar um pouco de não usar no trabalho, mas tem prejuízo. Então, é muito menos intenso, muito menos radical do que o sujeito que perdeu tudo e está na Cracolândia, mas é alguém que precisa de ajuda, né? Então, é importante a gente, quando fala em álcool, drogas, tirar da cabeça do ouvinte a ideia de que é o zumbi que está morando na rua, vagando pelas cidades, mas é alguém que muitas vezes está inserido, é alguém que pode estar trabalhando com você, alguém que pode estar do seu lado no ônibus e que também precisa de uma ajuda que vai ter que ser customizada, né? Cada caso talvez vai precisar de uma abordagem específica. É bem interessante essa pontuação, Daniel. E você está falando de duas coisas importantes. A primeira, e até eu sou até um pouco controverso aqui para o ouvinte, para até estranhar, né? Mas é uma campeonato da ciência aqui. Assim, de 100 pessoas que experimentam o crack, que a gente já falou do álcool lá, que era 15, a gente vai ter 35 que vão ter problema, né? Muito maior que o álcool. Mas a gente vai ter aí 65 que vão parar de usar no meio do tempo, ou vão usar de vez em quando, né? É controverso, mas assim você está falando, né? E isso que você falou da pessoa que está do seu lado, que não é o cara da Cracolândia, né? Eu trabalho com mulheres, né? Tem muita gente que fala assim, mulher, drogada é coisa de homem, dependência química é coisa de homem, mulher não tem problema com álcool e com drogas. Isso dificulta muito até a pessoa procurar ajuda. Porque ela também vai achar que não vai ter muita vergonha de usar, vai sentir essa coisa de ser estigmatizada, do preconceito. Ela vai no médico, o médico não vai perguntar porque tem vergonha, porque o que ela vai pensar de mim se eu perguntar se ela bebe, né? O cara vem aqui vestido de executivo, com um terno, ou uma pessoa, sabe, que a gente costuma conviver, né? E eu vou perguntar se ele usa crack, se ele usa alguma droga, ele vai ficar constrangido, né? E isso deixa passar muitas pessoas que poderiam se beneficiar de alguma ajuda, né? De algum cuidado. Então, essa questão de se conseguir trabalhar o estigma, para mim, é o central de quem trabalha com álcool e drogas. Né? A gente poder ajudar a diminuir o estigma e a gente também não ter um julgamento moral, um julgamento estigmatizante ou ficar punitivista dessas pessoas. Né?
E a segunda coisa que você falou, que é central também para a ideia de redução de danos, é a singularidade. Né? Porque não só a gente vai tentar especificar quem é essa pessoa, em que contexto que ela está, e poder moldar o tratamento para essa pessoa, mas também em que lugar que ela está, em que tempo da vida ela está. Eu vou falar de uma estratégia de redução de danos que se fala muito, que talvez o ouvinte já tenha até ouvido escutado falar. Falar, vamos trocar o crack pela maconha? Né? Isso é uma coisa que já se escutou muito aí. E se a pessoa está usando crack, assim, incontrolavelmente, e a gente sabe que aí, quando ela usa maconha, ela segura o crack, consegue até ter uma vida mais sociável, consegue trabalhar, consegue fazer algumas outras atividades, talvez naquele momento, para aquela pessoa, o uso da maconha seja uma redução de danos, né? Agora, pega essa mesma pessoa, um ano depois, que está abstinente do crack, talvez tenha entrado até para uma igreja, que é uma coisa comum também da gente ver, e aí ela começa a ter muita vontade de usar o crack de novo. Você sugerir que ela use maconha, talvez não seja mais uma redução de danos para essa pessoa. Ela está abstinente, né? Então você vê que essa singularidade ela varia tanto do contexto da pessoa, de quem que é, como que a gente vai fazer essa pessoa ter acesso ao tratamento, né? Acho que esse é outro pilar da redução de danos, dar acesso, como a gente alcança essas pessoas que não chegaram. E também nesse sentido de tempo, né? A mesma pessoa, em tempos diferentes, a mesma estratégia, num tempo pode ser redução de danos, na outra não. Né? Isso é muito importante para a gente ter em mente também. Ô, Fábio, você falou por aqui que quando a pessoa tem um problema sério com dependência química, o ideal é a gente procurar a abstinência. Mas o que eu tenho aqui como dúvida, e acho que muitos dos nossos ouvintes, é o seguinte: é possível que algumas pessoas venham a viver utilizando substâncias químicas em doses pequenas? Existe essa possibilidade? Como a gente tinha falado, né, de alguma forma, a menor porcentagem de pessoas que usam alguma substância vai desenvolver um problema. Muitas vão parar no meio do caminho, mas vai ter algumas que vão ter esse uso habitual. Né? Esse uso habitual ele pode não ser considerado um descontrole, né, pensando numa dependência química. A gente vai ter que avaliar o que é, que tipo de prejuízo vai ter. Né? Como a gente define que a pessoa tem um problema com álcool, com drogas? Né? Duas coisas importantes. Ela está sofrendo com isso. Né? E a segunda coisa que é bastante importante é a questão do controle. Né? Ela consegue se controlar? Por exemplo, tem uma pessoa que vai beber uma vez por mês. Só que toda vez que ela bebe até cair, pega o carro, bate o carro, ela está bebendo uma vez por mês. Mas essa pessoa com certeza tem um problema com álcool. Assim como uma pessoa que talvez beba uma dose de cachaça no final do dia, 3, 4 vezes por semana só para fechar o dia, mas consegue manter a saúde, não tem um refluxo importante, não tem uma ressaca importante, né? E trabalha, mantém as relações bem, não fica violento depois disso. Talvez tenha um consumo mais frequente, mas ela não tem problema com o uso de álcool. Acho que isso também pode ser um paralelo com outras substâncias, mas é a grande questão, né? E os prejuízos que você tem associados a isso. Mas é muito interessante, né, Fábio? A gente já viu isso aqui em outros programas, né? E quando a gente fala de transtornos mentais que passam por uma alteração de vontade, de comportamento, de atitude, né? Então, o uso de substância, o uso de álcool, o uso de drogas, mesmo transtornos alimentares, impulsividade em compras, jogo patológico, quando passa por uma área de comportamento, de alteração do impulso, é tão fácil a gente cair no moralismo, né? Você não faz porque você não quer, isso é sem vergonhice, isso é malandragem, isso é falta de Deus, isso é falta de trabalho. E como é difícil isso ainda mais quando a gente fala de álcool, né? Porque a gente pensa assim, os exemplos que você deu são muito bons, o sujeito bebe uma vez por mês. Parece, em princípio, que não tem problema, mas daí você vê, o cara quase morre todo mês quando ele bebe. Aí quando você fala assim, não, o sujeito todo dia, ou quase todo dia, ele toma uma dose de cachaça, passa no bar antes de ir para casa. Você pensa, isso aí é um bêbado.
E aí você vê, não, mas o sujeito não tem problema nenhum com relação a isso, nem tem nenhuma repercussão na saúde. O cenário muda totalmente, mas parece que a reação que isso estimula nas pessoas é moralizante e eu acho que isso deve ser mais um complicador para o tratamento, né? Com certeza. Porque, imagina, se você tem a pessoa que ela é uma pessoa que é mau caráter, que ela é perversa, e que ela não é uma pessoa que está com um transtorno, que está tentando enfrentar um problema, você vai também tratar ela como alguém que não quer se ajudar, né? Você vai tratar ela como alguém que é sem vergonha. Você não vai achar que ela precisa de um cuidado. Muitas vezes os familiares se afastam, ocupam ela, né? Isso vai para todos. E muito engraçado que muitas vezes ele vira o bode expiatório da família, né? Todo problema da família agora é o cara que bebe todo dia, né? Isso afasta bastante as pessoas do tratamento. Tanto no sentido de que a pessoa fica envergonhada, como a gente tinha falado, porque a família não ajuda a chegar no tratamento, ninguém percebe isso como um problema, né? Acha que é um mau caratismo. Isso tem que se desconstruir com o paciente ao longo do tratamento também, que não é mau caratismo dele, que ele está com um problema, que ele precisa de ajuda médica, né? E a terceira coisa é que muitas vezes nós, profissionais de saúde, também vamos ter essa postura com o paciente, né? A gente reproduz isso. Aí o paciente chega lá, vai falar alguma coisa para você, você julga ele, você dá uma cortada nele, você fala que ele é um cara de pau, ou simplesmente tem uma postura ríspida, né? Tem um paciente que bebe, você fala que tudo que o problema dele é o álcool, não vai ver a ferida na perna, a pressão alta, né? Tudo vira o álcool também. A gente tem essa postura, às vezes, da equipe de saúde não ser tão acolhedora com essas pessoas por conta desse julgamento, que vem muito dessa ideia. A gente tem essa ideia hegemônica, que a gente vem de uma história aí de guerra às drogas, né? Já desde a década de 70, né? Em que as drogas é o demônio, as drogas são o grande problema da humanidade. E aí quem usa elas, por continuação, né? Vira também um grande problema, o perverso, o demônio, né? Então a gente tem que poder desmistificar essas questões, né? Tanto da demonização das substâncias, que são substâncias, estão aí, né? É claro que a gente tem que pensar em termos de saúde, como é que você consegue regulamentar isso, né? Agora, o problema a gente demonizar essas substâncias é que a gente também estigmatiza o sujeito, a gente estigmatiza a pessoa que está procurando ajuda e que está usando ela, e que isso vai fazer com que ela se ponha em mais riscos, né? Muitos mais riscos. A gente está falando aqui, e até porque é a sua área de atuação, né, sobre a redução de danos no álcool, nas substâncias químicas em geral. Mas estamos aqui no final de ano, tem muitos ouvintes nos acompanhando e dando aquela exagerada. É possível pensar em redução de danos para coisas que nos fazem mal no dia a dia, na nossa vida? Penso em outras áreas que a gente acaba se excedendo eventualmente, né? Comida, jogos, sexo, telas, né? A gente pode pensar nisso para o nosso dia a dia? Com certeza, com certeza. Acho que a ideia total, como eu falei, da redução de danos, de que a gente pode transpor para esses problemas, é a gente assumir que essas coisas existem, né? E é muito engraçado porque se confunde assumir que existe com apologia. Não é porque a gente assume que que existe o uso de drogas e que a gente tem que cuidar dessas pessoas que a gente está fazendo apologia para o uso de drogas, né? Que a gente está fazendo apologia, e aí, para questão de outras questões que a gente pode falar aí, né? E todas as estratégias que a gente usa, principalmente tem uma estratégia que a gente chama prevenção de recaída na questão do álcool e drogas, que a gente vai pensar quais são as situações de risco, como a gente pode prevenir esses usos, como a gente pode evitar que essas coisas aconteçam, deixar mais difícil que aconteçam essas recaídas, né? Então, por exemplo, se você chega numa festa, você não quer beber, e alguém te oferece uma cerveja, a chance de você falar sim, se você não pensou em nada, é alta, né? Então a gente pensa, bom, e se você chegar lá e falar que está tomando antibiótico? Você fala que está tomando antibiótico, ninguém vai encher seu saco, você vai poder não beber e vai ficar mais tranquilo. Você já pensou nisso antes? Você pode ter essa estratégia já marcada. Para a questão de telas, alimentação, a gente pode fazer esses paralelos, né? Então, tudo que dificultar o uso das telas vai ser melhor. Então, você vai trabalhar, você não vai deixar, você quer parar de beber, você não vai deixar o seu cigarro, a sua bebida do lado do trabalho, né? Você vai deixar longe. Você não vai deixar seu celular do seu lado quando você está trabalhando. Você vai diminuir seu uso de telas. Você não vai deixar aquele pacote de bolacha em casa te esperando. Você vai diminuir o uso de comidas gordurosas, né?
Então, todo esse tipo de estratégia que a gente faz, pensando em reduzir danos ou evitar, prevenir que a gente caia nesses comportamentos compulsivos, né, e impulsivos, a gente pode passar por essas outras coisas, né? Então, eu faço compras, compro um monte de coisa, põe um limite no seu cartão, né? Ou não tenho cartão de crédito, né? Toda vez que eu chego em casa à noite, eu como um bolo inteiro. Não tem um bolo em casa, é difícil chegar em casa e sair para comprar um bolo, né? Se você conseguir pôr essas coisas no seu dia a dia e pensar também, né, quando te oferecerem lá o terceiro prato de doce no seu Natal, o que você vai falar, né? Pode falar que está com dieta, tomando remédio, pode falar que tem que vestir no vestido que você comprou, que vai ter uma festa aqui perto, né? Numa data próxima. Então, tem que servir no vestido de Réveillon, por exemplo, talvez as pessoas não fiquem empurrando o terceiro pudim para você. Então, essas são ideias aí que a gente pode usar no nosso dia a dia, sim. E sabe, Ellen, que eu pensei muito, cheguei a escrever sobre redução de danos no auge ali da pandemia, quando ficou claro que as pessoas não iam deixar de se encontrar, não iam deixar de ir fazer festas ou pequenas reuniões, quando estava naquele auge assim, não, tem que fechar tudo, não pode se ver, você não pode dar a mão para o vizinho e tal. E, ok, eu entendia, obviamente, a necessidade, né, disso, mas também via, não fechando os olhos, que as pessoas muitas vezes não estavam enxergando, que a sociedade não estava aderindo da forma como se queria, né, a um comportamento assim, muito regrado, né, e a gente ia ter lá no final de ano, de 2020, vai ter Natal, não vai ter Natal, e eu comecei a falar de redução de danos, sabe, assim, justamente nessa ideia de que, olha, vamos assumir que muitas pessoas não vão ficar em casa no seu Natal, no seu Réveillon, vamos assumir que elas vão encontrar família. Como a gente pode reduzir o dano? É possível fazer Natal de máscara? É possível fazer rodízio na mesa da ceia? É possível deixar as janelas abertas com o ventilador ligado, já que vai estar calor? E é tudo isso, né? Redução de dano, você vê que é muito mais, ou muito mais não, mas também, e eu gostei dessa sua linha histórica, uma ampliação de olhar para a realidade do que simplesmente falar da droga, né, ou do usuário de droga, mas é um olhar para a realidade dos nossos comportamentos humanos e as suas consequências, né, e como lidar com essas consequências. Certamente. Por exemplo, dá para você, já sabendo que vai todo mundo beber cerveja, vai ter essas coisas na ceia de Natal, já comprar sua cerveja sem álcool para deixar para as pessoas, pelo menos, tomar uma com álcool, uma sem álcool, né? Já ir diminuindo um pouco esses problemas. Sair um pouco da nossa cultura da negação, né? Que é tão grande essa cultura da negação. Humanamente, vai ficando por aqui hoje. Eu quero agradecer muito, muito a participação do psiquiatra e psicanalista integrante do programa da Mulher Dependente Química, o PROMUD, e do Centro de Álcool e Drogas Perdizes, ambos do Hospital das Clínicas da USP. Fábio Carezato, obrigada aqui, boas festas. Obrigado, Ellen, obrigado, Daniel, pelo convite e bom fim de ano para vocês. Valeu. Daniel, mais uma vez, obrigada aqui pelo nosso bate-papo, por tantos aprendizados. Muito, é sensacional, eu adoro fazer esse programa, eu sempre digo que assim, eu preciso estudar menos, os nossos convidados aqui já nos atualizam. Obrigado, gente, bom fim de ano, juízo, hein, para todo mundo. É isso, né? Vamos falar mais, sermos mais abertos, que isso facilita também a gente poder lidar com tudo que rola por aqui. O programa fica disponível, inclusive, para você compartilhar aí com seus parentes, com seus amigos, no site da Band News FM, bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube da Band News FM, você confere lá com imagens, e em qualquer tocador de podcast, escolhe lá o que você costuma ouvir, tá por lá, você ouve novamente, compartilha com todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.